Então, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos determinar o domínio de algumas funções. Então, dada algumas funções, nós vamos determinar o conjunto dos valores de x, tal que esta função seja definida. Numa aula anterior, nós já definimos função, né? Então, dada uma aplicação, nós definimos quais condições garantem que esta aplicação seja uma função, e nós definimos também domínio da função, né? Coloquei aqui para vocês novamente. Então, o domínio da função é o conjunto dos valores de x. Esses valores de x são os x pertencente ao conjunto A, tal que a função seja definida. Então, nós sabemos que nem toda função é definida para todos os valores pertencentes à reta real. Nós temos algumas funções que têm restrição no domínio. E é isso que nós vamos trabalhar hoje. Aqui no exercício 1, nós temos a função, que é uma função quadrática, a função que é dada por x² mais 5x mais 6. Veja bem, esta função quadrática, ela é definida para qualquer x pertencente ao conjunto dos números reais, ou seja, ela não possui nenhuma restrição no domínio. Então, o domínio desta função será todo o conjunto dos números reais. Então, nós podemos colocar da seguinte forma: domínio de f, né? Nós podemos aqui colocar f de x será igual ao conjunto dos números reais, que é representado pela letra R. No exercício 2, nós temos uma função que é definida por um quociente. Então, nós temos aqui que f de x é igual a 14 sobre x mais 5. Para que uma função seja definida, uma função que seja uma função quociente, nós sabemos que o denominador desta função precisa ser diferente de zero. Então, uma condição para que esta função seja definida é que o denominador desta função, então, nós teremos aqui que x mais 5 precisa ser diferente de zero. Se x mais 5 é diferente de zero, isso implica, então, que x será diferente de menos 5. 5 positivo passa para o outro lado, negativo. Então, nós teremos que o domínio dessa função, ou seja, os valores de x, tal que esta função possa ser definida, será os valores de x real. Então, o domínio dessa função será o conjunto dos números reais menos o conjunto formado pelo número menos 5. Então, será toda a reta real menos o elemento menos 5, justamente porque o menos 5 torna esta fração com o denominador igual a zero, né? Então, se nós tivermos x igual a menos 5, nós teríamos 14 sobre zero, o que não pode ser definido. No exercício 3, nós temos novamente uma função quociente. Então, nós temos a restrição, sempre que nós tivermos uma função quociente, nós temos a restrição de que o denominador desta função seja diferente de zero. Então, nós temos aqui que o denominador da função é x² mais 7. X² será sempre um número positivo. Então, x², como o x está elevado a uma potência par, no caso aqui a potência 2, independente do valor de x que nós colocarmos aqui, seja ele negativo, positivo ou o próprio zero, este número aqui nunca será negativo. Então, nós estaremos somando um número positivo com outro número positivo, que é a constante 7. Então, logo nós teremos que este denominador nunca será igual a zero. Logo, apesar desta função ser uma função quociente, o fato deste denominador nunca ser igual a zero, então nós teremos que o domínio desta função será todo o conjunto dos números reais. Tá certo?
No exercício 4, nós temos aqui uma função que é definida pela raiz cúbica de x ao quadrado mais 6. Então, todas as vezes que nós tratarmos de raiz de uma função, então, suponha que você tem aqui raiz de uma função qualquer. Eu vou chamar esta função de g de x. Então, seja, por exemplo, f de x igual a raiz enésima de g de x. Se n, né, então, se n for um número inteiro, né, então, se n pertencer, vamos colocar aqui assim, ó, se n pertencer aos números naturais, tá? Porque esse n tem que ser um número inteiro positivo. Nós sabemos que o conjunto dos números naturais é o conjunto dos números positivos, né? Que vai do 1 até mais infinito. Então, se esse n for um número inteiro positivo par, então, se for pertencente aos naturais pares, então, uma condição para que essa função possa ser definida é que g de x, que é o nosso radicando, né, que é a função que está dentro da raiz, precisa ser maior ou igual a zero. Agora, se n for um número inteiro positivo, ou seja, um número natural ímpar, não vai existir restrição para a função g de x. Então, não existirá restrições para g de x. Ou seja, essa função g de x, quando n for um número inteiro positivo ímpar, ou seja, um número natural ímpar, então essa função g de x ela pode assumir qualquer valor. Pode ser um número negativo, pode ser o zero e pode ser um número positivo. Porque nós temos, por exemplo, raiz cúbica de um número negativo, existe, tá ok? Então, aqui nós temos aqui uma raiz cúbica. Se nós temos uma raiz cúbica, isso significa que o radicando, que é o que está dentro da raiz, ele pode assumir qualquer valor. Então, esse x aqui pode assumir qualquer valor. Então, o domínio desta função será todo o conjunto dos números reais. Tá ok, pessoal? Vamos para o próximo exemplo. Aqui nós temos o exemplo 5, o exercício 5. Nós temos uma função que é dada pela raiz quadrada de x quadrado menos 25. Nós temos que na raiz quadrada, este índice que aparece aqui na raiz é o índice 2. 2 é um número inteiro positivo par. Se 2 é um número inteiro positivo par, então nós teremos que o que está dentro da raiz precisa ser maior ou igual a zero. Então, precisa satisfazer esta condição. Então, aqui, para que esta função exista, né, nós precisamos determinar os valores de x, tal que a raiz quadrada de x quadrado menos 25 possa existir. Neste caso, então, x ao quadrado menos 25 precisa ser maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero. Aqui nós deparamos com uma inequação. Essa inequação ela pode ser resolvida de algumas formas. Nós podemos decompor esta equação aqui do segundo grau, ou nós podemos fazer da seguinte forma. Nós pegamos aqui a equação, lembrando que aqui nós temos uma inequação. Mas uma vez que nós tomamos a função e igualamos a zero, nós teremos uma função e não uma inequação. Então, nós pegaremos aqui x quadrado menos 25. Vamos igualar isso aqui a zero, ou seja, nós vamos determinar os valores de x que satisfaz esta equação.
Se x² menos 25 é igual a zero, então nós teremos que x² será igual a 25. X² igual a 25, então implica que x será igual a mais ou menos raiz de 25. Logo, x será igual a mais ou menos raiz de 25, que é 5. Então, nós temos aqui duas raízes para esta equação, que é x igual a 5 e x igual a menos 5. Então, o que nós fazemos para determinar os valores de x, tal que x² menos 25 seja maior ou igual a zero? Nós fazemos o seguinte, nós fazemos aqui uma reta, nós construímos aqui uma reta e marcamos esses dois pontos, o ponto x igual a 5 e x igual a menos 5. X igual a 5, aqui será o negativo, porque está à esquerda do 5, e aqui o x igual a 5. Bola fechada, porque nós estamos tratando aqui de uma inequação onde aparece o sinal de igual, né? Então, se fosse estritamente positivo, ou seja, somente maior, a bola seria aberta. Como é maior ou igual, então aqui a bola é bola fechada, ou seja, menos 5 e 5 irá pertencer ao domínio da função. Aqui nós temos uma equação do segundo grau, onde o A é positivo, então aqui a parábola é voltada para cima. Abaixo do eixo é negativo, acima do eixo é positivo. Maior ou igual a zero, então nós vamos pegar o intervalo positivo. Então será à direita do 5, à direita do 5 e à esquerda do menos 5. Então isso implica que o domínio desta função, será o intervalo que virá do menos infinito até o menos 5 fechado, porque aqui é bola fechada. Então, é representado por um cochete, união com o intervalo que vai do 5 fechado até mais infinito. Deste exemplo 4, ele é um exemplo bem parecido com o exercício 5. A única diferença é que esta função que aparece no exercício 5, aqui ela aparece no denominador da função. Então, nós temos mais uma restrição quando se trata de funções com denominadores. Nós temos que o denominador precisa ser diferente de zero. Então, neste caso aqui, como nós temos no denominador raiz de x² menos 25, que é a mesma função que aparece no exercício 5, nós teremos então que para que esta função exista, nós teremos que x² menos 25 precisa ser estritamente positiva, porque neste caso, o fato desta raiz aparecer no denominador e não mais no numerador, como no exercício 5, nós teremos que esta função, raiz de x² menos 25, precisa ser diferente de zero. Então, a condição é a mesma, só que com a restrição que agora, ao invés de colocarmos maior ou igual a zero, nós teremos maior do que zero. As contas serão as mesmas, só que no lugar de bola fechada, nós vamos colocar bola aberta. Então, ficará da seguinte forma. Nós vamos desenhar a reta, assim como foi feito no exercício 5. Vamos colocar os dois pontos, o ponto 5 e menos 5. Então, o ponto 5 e o ponto menos 5. Novamente, nós temos uma parábola com a concavidade voltada para cima, já que o A, que é a constante que multiplica x², é positiva, porque aqui fica subtendido que tem o 1 multiplicando x², né? Que é a mesma função. Será estritamente positiva. Novamente, nós temos aqui abaixo do eixo negativo, acima do eixo positivo. Então, o conjunto solução
será o intervalo que virá de menos infinito até o menos 5 aberto no menos 5, porque o menos 5 não faz parte da solução, e o intervalo aberto, que vai de 5 até mais infinito. Então, aqui nós vamos escrever o domínio desta função, que será, então, o domínio da função será igual ao intervalo que vai de menos infinito até menos 5 aberto, então aqui parênteses, união com o intervalo que vai do 5, também aberto aqui no 5, porque o 5 não faz parte da solução do domínio, até mais infinito. Aqui nós vamos verificar, só para a gente fazer um adendo aqui, que qualquer ponto que nós tomarmos fora desses dois intervalos aqui, ou seja, fora da união deste intervalo, ele não vai estar no domínio da função, ou seja, fora desse intervalo, a função ela não vai poder ser definida. Vamos tomar, por exemplo, aqui o zero. Se nós tomarmos aqui o zero, uma vez que nós substituímos aqui na função, ficaria f de zero igual a 1 sobre raiz quadrada de 0 ao quadrado, que é 0, menos 25. Então, ficaria 1 sobre raiz de menos 25. Só que nós sabemos que não existe raiz quadrada de número negativo, então a função ela deixaria de existir neste ponto. Né? E neste ponto e em qualquer outro ponto que esteja neste intervalo, incluindo o 5 e o menos 5. Né? Veja bem, se nós pegarmos o menos 5, por exemplo, nós teríamos então que f de menos 5 seria igual a 1 sobre raiz quadrada. De menos 5 ao quadrado, nós temos então que menos 5 ao quadrado, qualquer número elevado à potência par será positivo. Então, menos 5 ao quadrado é 25. 25 menos 25 ficará igual a zero. Então, ficará 1 sobre raiz de zero, que é zero. Logo, essa função também não vai existir. O mesmo ocorre se nós pegarmos x igual a 5 ou qualquer outro valor de x dentro deste intervalo. Tá ok? Então, o domínio desta função será o intervalo que vai de menos infinito até menos 5, união com o intervalo que vai de 5 até mais infinito. Para terminar, nós faremos mais um exercício. Aqui o exercício 7, então nós temos f de x igual a raiz de 16 menos x ao quadrado. Então, aqui nós temos novamente uma função definida por uma raiz quadrada, e nós sabemos que o que está dentro da raiz quadrada precisa ser maior ou igual a zero. Né? A parte em que inclui o zero é porque nós estamos com uma função que possui apenas numerador. Se essa raiz estivesse no denominador, teria que ser estritamente positivo este radicando aqui. Então, a condição para que esta função exista é que 16 menos x ao quadrado precisa ser maior ou igual a zero. Aí, o que nós fazemos? Vamos seguir o mesmo procedimento dos exercícios anteriores. Nós vamos pegar a equação associada a essa inequação, que é 16 menos x ao quadrado, e vamos igualar isso aqui a zero. Então, ficará 16 menos x ao quadrado passa para o outro lado, vai com sinal positivo, então 16 igual a x ao quadrado, que é o mesmo que dizer que x ao quadrado é igual a 16, de onde então nós teremos que x será igual a mais ou menos raiz de 16. Raiz de 16 nós sabemos que é igual a 4, então x será igual a mais ou menos 4. Então, esta equação ela possui duas raízes, 4 e menos 4. Agora, veja bem, aqui nós estamos com uma equação do segundo grau, onde o termo que está multiplicando x ao quadrado é negativo, no caso aqui é igual a menos 1. Então, nós teremos uma parábola onde a concavidade está voltada para baixo. Então, nós vamos desenhar aqui uma reta. Nós fazemos aqui uma reta, marcamos esses dois pontos,
que são os pontos que satisfazem a equação, que é equivalente a esta inequação. Então, nós vamos colocar aqui x igual a menos 4 e x igual a 4. Lembrando que aqui será a bola fechada por conta do sinal de igual. Então, aqui bola fechada. Como o A é negativo, nós teremos uma parábola com a concavidade voltada para baixo. Então, aqui, concavidade voltada para baixo. Acima do eixo é positivo, abaixo do eixo negativo e negativo. Então, nós temos aqui essas três situações. Né? Então, sempre acima do eixo x é positivo, abaixo do eixo x negativo. Nós queremos estudar os valores de x para os quais esta função seja maior ou igual a zero. Maior ou igual a zero, então nós vamos observar o intervalo positivo. Então, será o intervalo que vai do menos 4 até o 4. Então, o domínio desta função, então vamos colocar aqui, o domínio desta função, aqui eu estou representando o domínio apenas pela letra D, eu posso colocar também DOM. Tá ok? Então, o domínio desta função será um intervalo fechado, porque aqui nós temos o sinal de igual. Então, intervalo fechado, porque o 4 e o menos 4 fazem parte do domínio da função. Então, intervalo fechado que vai do menos 4 até o 4. Esse será o domínio da função, ou seja, esse será o conjunto dos valores de x, tal que esta função pode ser definida. Qualquer outro ponto que a gente pegar fora deste intervalo não estará dentro do domínio da função, porque a função não estará definida. Só para exemplificar, vamos pegar aqui o 5, por exemplo. Se nós tomarmos aqui o ponto x igual a 5, substituindo na função, nós teremos f de 5, e isso será igual a 16 menos 5 ao quadrado, que é 25. 16 menos 25 é um número negativo, de onde nós teríamos, então, uma raiz de um número negativo, e a gente sabe que isso não existe. Não podemos definir uma função onde estaremos calculando raiz quadrada de um número negativo. Eu espero que tenha ficado bem clara essa aula, e qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários abaixo. Até a próxima, gente!